Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos que estiverem online aqui conosco. Nós estamos mais uma vez aqui juntos para o nosso estudo Caminho, Verdade e Vida, do Francisco Cândido Xavier, né? Psicografia dele e ditado por Emmanuel. Esse livro muito rico de conhecimento, que Incrível. vem nos iluminar, né, nesse nosso caminho. Muito, Então, muito. muito felizes. Hoje nós vamos falar do capítulo 163, o 163. Quem vai falar é a Vera, para nós. Ela vai explanar aí seus comentários. Então, vamos iniciar com a prece, que é feita por ela, para que a gente possa seguir com o nosso estudo, tá bom? Então, vamos. Então, vamos lá. Senhor Deus, pedimos que envie para nós assistirem espíritos bons, que afaste os que não possam nos induzir ao erro, e nos conceda a luz necessária para o nosso estudo de hoje. Assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Então, vou colocar aqui a tela, compartilhar. Se eu lembrar, né, onde é que é, só um minuto. Indicações. Eu não lembro onde é que pega. Eu não lembro, não estou. Peraí. Ah, tá, já achei. Senhor, Falha normal. Vamos lá. Espera aí, só um instantinho. Eu saio da tela aqui, tem esse aqui. Vou botar na tela aqui para nós já, tá? Pronto. Todos vendo? sim. Tranquilo, tranquilo. Bom, não crer, né? É 163, do livro Caminho, Verdade e Vida. E Marcos tem lá 16:16, mas quem não crer será condenado. Só que a frase não é só esse pedaço. Eu vou ler a frase toda antes de começar a, a falar sobre o texto em si. A frase toda é: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É o pedaço que está aí. Uhum. Antes, eu também quero falar ainda um pouquinho sobre o batismo. O batismo já foi explanado na aula da Júlia, né? Eu vou falar rapidinho o que quer dizer esse batismo para nós. O batismo é um mergulho, uma imersão, purificação, onde o conhecimento penetra profundo na pessoa ou ainda naquele que se renova. Quer dizer, na verdade, é uma renovação. Uhum. Na doutrina espírita não existe o ritual do batismo, como nas outras religiões. O espiritismo considera que a renovação interior é mais importante que os rituais. Quer dizer, o que Jesus quer dizer aí não é o batizado não será salvo, quer dizer, aquele que não conseguir se modificar, tirar o homem velho, né? Deixar o homem novo, esse é o verdadeiro batismo. Agora que eu vou ler as duas primeiras frases do nosso texto aí. Deixa eu botar som do óculos, que está meio difícil hoje. Vera, Oi. Oi. mas você tem que abrir para a gente poder comentar também essa frase, essa passagem. Se alguém quiser falar. Eu, por exemplo, gostaria de fazer um comentário em cima de quem não crer será condenado. Tudo bem. É Valeu. porque ainda não comecei o texto, né? Eu vou começar agora, mas tudo bem. Quer falar? Fique à O vontade. texto abaixo é que o Emmanuel fala a respeito dessa frase. Mas eu gostaria de colocar aqui nesse contexto, né, de quando foi falada essa frase por Jesus. Isso se deu, essa passagem se dá na aparição de Jesus, quando Sim. ele aparece primeiramente para Maria de Madalena. Então, ela, vendo Cristo, ela vai se reportar aos discípulos da aparição dele.
mas eles não acreditaram em Maria de Madalena, né? Então, naquele momento que Jesus aparece para eles, é quando Jesus condena, né, essa incredulidade e essa dureza de coração dos seus discípulos que estiveram com ele e não Sim, acreditaram no que não foi visto e sim falado, né? Então, existe essa dificuldade, né, do que não crê será condenado, porque Jesus coloca essa situação, você bem disse, né, sobre o batismo, que a gente sabe que não adianta você, esse batismo que você traz, que eu também já falei, tudo bem. Agora, a gente tem que pensar também a respeito dessa credulidade, né? Porque a gente lembra também que um dos discípulos dele, Tomé, mesmo ele diante do discípulo, ele não acreditou. Foi necessário que ele entregasse as mãos com a ferida para que ele pudesse tocar. Então, a gente reporta essa mensagem para os dias atuais nossos, da nossa própria incredulidade. Então, é para que a gente possa entender, né, que isso está além do ver, o crer está além do ver, do realmente do sentir. Agora, para sentir, a necessidade dessa transformação, essa transformação que Jesus fala aqui, né? Quem crê e for batizado será salvo. Realmente será salvo porque vai poder entender do crer, né, com entendimento, porque vai limpar do seu coração todas essas mazelas, essa falta de fé. Tá? Era isso que eu gostaria de deixar. tudo bem. Agora, começando as duas primeiras frases do texto. Os que não creem são os que ficam. Para eles, todas as expressões da vida se reduzem a sensações finitas destinadas à escura voragem da morte. Eu entendi que a descrença é uma das filhas do materialismo. Uma delas, né? Porque existem tantas outras. São pessoas que são espíritos imperfeitos que vivem aqui na Terra, inclusive nós, que fazemos parte aqui do planeta Terra. Então, eu vejo assim, que só acreditam em tudo que acontece de prazer na vida e que a morte acabou, acabou ali. E nós sabemos que não é assim. Quem quiser colocar aí, Júlia, se quiser falar. Sim, vamos comentar. Eu fiz algumas anotações, como sempre, né? Então a gente vai trazer o que eu já deixei anotado aqui. Quando nessa passagem Emmanuel diz para nós aqui, né? Os que não creem são os que ficam, né? E para eles todas as expressões da vida se reduzem a sensações finitas. O que, o que, Uhum. o que a gente traz isso como sensações finitas? Eu botei aqui. Os que não têm a fé no futuro e não creem em algo a mais do mundo material está condenado à dor, pois no materialismo sabemos que não há o consolo. E isso me remete ao filme de Bezerra de Menezes, que outro dia até o João postou, acho que não foi no Face, isso, se não me falha a memória, quando o doutor Bezerra, diante daquele que elegiu o materialismo como a melhor situação, o doutor Bezerra questionou aonde você viu que o materialismo salva, dá um consolo, dá uma palavra. Então, essa finitude aqui se reduz realmente a quem só tem como objetivo esta vida presente, não pensa numa vida futura. Então, eu também anotei aqui, né? Adotar uma postura definitiva diante do sepulcro ou da morte, da descrença, se condena a uma dor maior, novamente, porque a dor vai ser maior, por quê? Porque eu não vejo uma consolação futura. Eu não vejo a minha dor, eu poder melhorar essa dor através das várias reencarnações. A gente traz também, né, a própria morte dos que a gente mais ama. Se a gente acreditar, né, que só existe aqui e agora,
que a gente nunca mais vai ver, realmente se torna, essa dor é uma dor maior. E eu também anotei aqui, quem não crê também avança, mas optam por um caminho mais difícil. Porque também a gente tem que entender, apesar de eu não crer em nada, apesar de eu achar que tudo acaba aqui, eles também estão avançando dentro da condição que eles estão naquele momento, né? Agora, eles vão optar, como diz, por um caminho mais difícil, uma vida muito mais estreita, e deixa de aproveitar todos esses recursos de consolo, de bem, que a gente pode usufruir quando a gente tem uma fé, quando a gente tem uma crença, quando a gente tem um amor, né, pela divindade. Pode seguir. Alguém mais? Nós estamos com uma pessoa, a Sônia Valverde. Boa noite, seja bem-vinda, Sônia. Você veio... Boa noite. Boa noite. Você veio através de link, convite de alguém? Boa noite. Da Júlia. Júlia? Ah, tá. Seja bem-vinda. Que bom. Boa noite, Sônia. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Ótimo. Oi, Vera. Tudo bem? Então tá. Então vamos continuar aqui. Tá. Fique à vontade para fazer qualquer colocação, tá, Sônia? Tá bom, obrigada. Vamos lá. Vamos continuar. Os que alçam o coração para a vida mais alta estão Não, eu salvos. primeiro, Vera. Você já leu primeiro? Os que não creem? Já. Ah, então, Já. desculpa, eu que morri aqui. Pode escolher. Os que Continua. alçam o coração para a vida mais alta estão salvos. Seus dias de trabalho são degraus de infinita escada de luz. Aí eu coloquei aqui, nós sabemos que é uma condição transitória, né? Pois quando desencarnamos, encontraremos a verdade. E aí complementa com uma parte que a Júlia acabou de falar ainda há pouco, Uhum. não é? São pessoas que não têm, que acreditam que tudo termina quando se morre, e na realidade não é assim. E também não ficam jogadas, porque depois da morte podem muito bem alcançarem uma melhora e encontrar pessoas com que possam ser ajudadas, né? Independente disso. Certo. Aí, quem quiser colocar. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Senão podemos seguir. Vamos seguir, então, Vera. A custa, isso aqui já são duas grandes. Hein? A custa de valores, de valoroso esforço e pesada luta, distanciam dos semelhantes e, apesar de reconhecerem a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa de ascensão à montanha do amor e da sabedoria. Isso quer dizer que a doutrina espírita nos ensina que Deus estabeleceu suas leis, e não punição, mas que geram consequências. Eu até peguei um exemplo com o Haroldo. Oi, acho que a Vera travou, né? Vera? Não, o sinal da Vera travou. Alguém quer comentar alguma coisa enquanto a Vera não volta? Então, Selma, vamos comentar aí. Dessa última frase que a Vera leu, né, e a anterior, quando ela Que o Arthur mais- deu. Peraí. Oi, Vera. Caiu. Ela vai voltar. Continua aí, Julinha. Pode falar que ela caiu, Júlia. Então, os que a primeira frase que ela leu, né, que na frase tem assim, né, os que Eu tinha ficado fora do ar por alguns momentinhos, vocês ficaram também? Não, tudo bem, Verinha. Aí a Julinha está fazendo comentário enquanto você estava ausente. Não, porque saiu do ar completamente. Não, isso acontece. Deixa a Vera concluir, depois eu falo. Ah, então tá. Então conclui, Verinha. Não, eu falei, né, da gula, né?
Não que Jesus vai castigar porque você é guloso, mas você vai ter consequências, Sim. porque você vai ter problemas de saúde, né? Todo um desenvolvimento. E assim são com todos os vícios. Uhum. Deus, Jesus que dá a punição, simplesmente tem a lei dele. Segue quem quiser, né? E a consequência ela vai existir para todo mundo. Só isso que eu quero colocar. Pode Fala falar. aí, Júlia. Então, nesse texto, né, que a Vera leu agora, nesses dois comentários que ela fez, quando o Emmanuel fala de vida mais alta, né, é uma esperança sempre viva. Isso é uma esperança. Os que alçam o coração nessa esperança mais viva, que seria essa vida mais alta, né? Que seria essa expressão que o Emmanuel está trazendo para nós. Agora, nessa última frase que ela leu, onde está assim, à custa de valoroso esforço e pesada luta, distanciam-se dos semelhantes. O que isso quer dizer para nós? Isso a gente vai trazer lá no Livro dos Espíritos, que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Sim. Então, está dentro dessa frase esse contexto do espiritismo, porque a gente há necessidade do nosso esforço para que a gente possa sair dos casos mais complicados que nós mesmos entramos, né, na situação. Então, não é o outro que vai se esforçar por mim. O esforço é individual, né? Então, e eu também fiz uma outra colocação aqui, que quem já entrou nesse caminho da fé sincera, com o entendimento das leis divinas, isso que a Vera trouxe para nós, e suas aplicações, sai do estreito horizonte e se afastam desse estreito horizonte, daquele mundinho pequeno, né? Porque já estão no esforço do crer para transformar. A necessidade dessa crença para que a gente possa também se transformar. E isso é necessário o esforço próprio de cada um de nós. E aí a gente também traz uma questão do Evangelho, que está lá no capítulo 19, que fala que a fé, o capítulo 19, a fé transporta montanhas, e a fé é a mãe da esperança e da caridade. Então diz, fé é a mãe de todas as virtudes que levam a Deus. Fé é a relação da criatura com o Criador. Então, há necessidade dessa fé sincera, né, desse esforço, dessa comunhão, para que a gente possa estar nesse processo, como diz Leon Denis, para frente e para o alto. É isso que eu gostaria de colocar. E também, né, Júlia, você falou aí do esforço, né, que as pessoas têm os problemas e ela mesma tem que superar. Também temos que ver que não é culpa de Deus, não é Deus que dá as punições. Deixar claro que nós já falamos muitas vezes, mas é sempre bom a gente estar pautando isso, né? Todas as dificuldades que nós passamos devido às nossas próprias imperfeições, aos nossos próprios equívocos. Deus não dá penas para ninguém, né? Nós estamos aqui pelas nossas próprias penitências, estamos nos penitenciando, digamos assim, dos nossos próprios equívocos, tá? Para que não haja sempre esse sentido, né, de achar que Deus é que está botando, que está na mão de Deus isso, tal. Não. Aí é aquela questão que ela falou também, é o nosso próprio esforço. Deus nos ajuda, mas Ele quer ver o nosso esforço para sairmos daquela situação, para nos melhorarmos. A partir do momento que nós nos esforçamos, nós recebemos toda a ajuda possível, mas não carrega ninguém no colo, vamos dizer assim, né? É por isso que eu digo, não tem aqui, mas eu sempre digo assim, para mim, karma não é castigo, karma é aprendizado, é alguma coisa que nós fizemos de errado ou deixamos de fazer e repetimos o ano, né, para aprender. Então, eu não vejo karma como castigo, sempre disse isso. E está aí, né, as coisas erradas que se faz, né?
Exatamente. Eu queria acrescentar um ponto. Fala. Na medida em que você se esforça, tem as dificuldades, tem a vida material, tem as sensações materiais, tem a atração pela matéria para dominar a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai aprendendo, né? Sou toda uma realidade superior, aprendendo mentalmente só, não vivendo ainda. Toda uma realidade superior que nos espera à medida que a gente vai puder ir superando esse domínio da matéria sobre nós. E eu acho interessante o seguinte, porque nesse esforço, você acaba se comunicando, pelo menos racionalmente, com um mundo melhor internamente. Não é nem o mundo de fora, o mundo melhor. E isto, na medida em que você consegue se comunicar, não é viver já esse mundo, a gente não está nesse ponto, em que você consegue se comunicar mentalmente, isso vai trazendo muita paz. A gente começa a sentir uma felicidade, apesar de estar passando por um problemão. É um negócio complicado, mas esse esforço pode levar a momentos assim, não digo que é o tempo todo, há momentos em que, apesar de toda a dificuldade, você vislumbra, puxa, meu Deus do céu, vou para esse ponto, vou para mais do que isso, e você consegue até viver um certo prazer. Não de estar sofrendo, mas de estar podendo estar bem, apesar do grande sofrimento. Não sei se eu fui clara. Sim. Mas aí eu acho que a própria evolução, né, é sentir Isso. a paz. Isso é muito bom. É a fé muito se bom. manifestando em nós, né? Isso, A crença isso, que aquilo que isso. você está fazendo vai ter algum propósito, resultado, e é isso que vai Exatamente. causando, né? Essa transformação. Por exemplo, alguém que não gosta de você, não gosta, e fica ali perturbando, 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 você perdoa, procura não entrar no jogo de ficar, sai disso. E, ao mesmo tempo, experimenta que, apesar de tudo, você gosta daquela pessoa, você aprecia. Isso, eu acho que é uma, um movimento de saída desse rame-rame para entrar em algo superior. É isto que eu sinto que dá alegria. Não é o tempo todo, que a gente não está ainda pleno nisso, mas dá alegria. É Sentir alegria que uma pessoa não motivacional. gosta e você gosta tanto dela. Apesar de tudo que ela faz de ruim, você gosta dela. É uma coisa, sabe? Isso traz muita conforto. Muito conforto, consolo. Isso. Era só isso que eu queria observar, só isso que eu queria comentar. Deixa eu só fazer um último comentário em cima disso, porque eu até deixei aqui anotado, e eu acho importante essa colocação. Porque, assim, a gente crê, né, mas somente essa crença, né, se a gente não tem esse esforço de nos tornarmos melhores, né, para que a gente possa progredir e ajudar o próximo, isso também se perde no horizonte, nesse estreito pedaço de vida, porque há necessidade dessa transformação moral, essa transformação interna, desse mergulho, desse batismo, para sair desse homem velho, mas há necessidade da gente também ter esse olhar para nos tornarmos melhores para o próximo. Porque o próximo a gente está no caminho com a gente, e o próximo a gente amplia os que estão em Claro. na nossa vida, na vida, né? Porque a gente precisa caminhar, a gente sabe que a evolução que se dá é individual, mas a gente caminha junto. Então, há necessidade de nos tornarmos melhores também para o outro. Isso, exatamente. Né? Isso. O progresso está meio complicado, né? A gente ainda alçar um pouquinho mais com essa esperança viva aí, né? Dessa vida mais alta. Então, a gente tem que entender por aí também. E quando você experimenta amar a pessoa, apesar de todas as dificuldades que ela bota na relação, eu acho que isso é ajudá-la.
porque você não tem aquele movimento mais de vou me vingar, vou... Não, diz assim, meu Deus, mas por que está fazendo isso tudo tão ruim comigo? Eu gosto tanto da pessoa. Eu acho que isso é um ajudar o próximo, porque você está ali e o outro está lá e você está tranquilo, vendo aquilo. Peraí, por que, cara? Por que você está fazendo isso? Né? Aí eu me lembro, não é que eu seja, que a gente esteja igual isso. Aquela passagem de Cristo, Paulo, por que me persegue? Por quê? Né? O que eu te fiz? Né? Uhum. Esse capítulo é belíssimo. Eu achei lindíssimo, muito lindo. Vamos, Muito bonito. Você conviver com os dois planos ao mesmo tempo dentro de você. Aquele arraigado e aquele de sair disso. É tudo ao mesmo tempo, né? Por isso que é complexo, mas é bom também, é muito bom, né? vamos, podemos continuar? Vamos, vamos. Vamos lá. No entanto, os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam, senão com os olhos destinados ao sepulcro, adormecido quanto à reflexão e ao discernimento. Aí eu peguei a pergunta do 964 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: mas será necessário que Deus atente em cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na maioria, insignificantes para ele? São as duas perguntas, né, que Kardec faz. Aí tem a resposta. São tão variados como as causas que o determinam e proporcionados ao grau de inferioridade como os gozos e são ao de superioridade. Quer dizer, tanto de inferioridade quanto de superioridade tem o seu prazer, né? Podem resumir-se assim: invejaram o que lhes falta para ser felizes e não obtiveram. Verem a felicidade e não poderem alcançar. Pesar, ciúme, raiva, desespero, motivado pelo que os impede de ser ditosos. Remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. Quer dizer, querem tudo e não se realizam em nada, e no final acabam torturando, porque simplesmente desejam e não querem se modificar. Isso é a colocação de Kardec, né? Na pergunta 964. Quem quer colocar aí, falar mais, Júlia? Então, eu anotei aqui, né, nessa passagem de Emmanuel, quando ele fala, né, estão adormecidos quanto à reflexão e ao discernimento. Então, a gente colocou aqui uma frase de Antônio de Aquino, quando ele diz que a incredulidade é essencialmente contrária à natureza humana. Quer dizer, isso é contrário a nós. A nossa natureza é uma natureza divina. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não em aspecto físico, mas nós temos em essência toda a divindade dentro de nós. E o espírita sério não se limita a crer. Ele crê porque compreende. Isso está lá no céu e inferno. Nos dirigimos ao seu julgamento. Então, a gente não tem aquela fé cega. A gente não se limita, perdão, a só crer. Ele crê porque compreende. Então, a gente tem a necessidade dessa compreensão dessas leis. Por quê? Porque enxergamos a vida, né? Quem não tem essa compreensão das leis divinas, que acha que tudo termina no sepulcro, ainda está com essas lentes escuras, né? E o que nós já temos como um benefício? Que está, pelo menos, a gente que já tem uma crença na imortalidade da alma, na fé no futuro. A gente usa esse óculos que é o Evangelho, que é uma visão muito ampla para que a gente possa ter esse entendimento da vida. Então, como diz Santo Antônio de Aquino, a incredulidade é essencialmente contrária à natureza humana, porque a gente já tem essa lente, que é a lente do Evangelho, que clareia para nós todo o nosso caminho, todo o nosso despertar numa vida
feliz. Porque Jesus trouxe a vida em abundância. Agora, essa vida em abundância é a necessidade que a gente saia de nós, da nossa mesquinhez, das nossas dificuldades, e que a gente comece a olhar não mais como fim a vida, né? E sim ampliando o nosso olhar com essa lente do nosso Evangelho de Jesus. Porque a gente ainda tem uma miopia moral, e isso que nos impede o avanço. Alguém mais? Faltam 3 minutos para encerrar essa primeira parte, né? Então, acho melhor. Então, a gente fecha aqui. Vamos voltar daqui a um minutinho para eu abrir a sala novamente, tá bom? E volta na mesma coisa ou você vai botar outro? Mesmo link, tá? É Tá, só dar um minutinho para eu abrir e Tá, pode entrar, tá bom? Então, tá tá. bom. Então, continuando aqui os nossos comentários, Vera estava falando, quem vai falar agora? A Julinha, tem algum comentário a Sou eu de novo, que vou ler. Vou ler. Tá. Afirmou Jesus, entra aí. A Dorô está entrando aqui, já Tá. de ela, tá? Então, vamos continuar aqui nosso estudo. Cadê? Ai, peraí que eu saí da tela. Peraí. Esse aqui. Vamos, então, continuar o nosso estudo. Aqui. Afirmou Jesus. Isso. Afirmou Jesus que eles se encontram condenados. À primeira vista, semelhante declaração parece em desacordo com a magnanimidade do Mestre. Aí eu digo que esta é uma das falas de Jesus que nós precisamos ter cuidado para não entender errado, né? Porque ele não costuma falar exatamente assim. Sabemos que as pessoas descrentes, se forem honestos, bondosos, caridosos, sofrerão por não haver encontrado a fé, mas ao chegar ao mundo espiritual verão a verdade. Quer dizer, sabemos que não são todos, né? Mas muitas pessoas que mesmo aqui embaixo, que não têm fé, mas que têm um comportamento dentro das leis, podem chegar lá, né, depois da partida e encontrar ensinamentos, protetores, todas as coisas que vão fazer com que eles enxerguem a verdade. Essa afirmação, né, que Jesus fala que se encontra condenado, também dá sempre aquela ideia, né, de castigo, de penas eternas, Castigo, né? Não é assim. Na verdade, a pessoa que vai condenada, né, quer dizer, ela fica numa situação de errante porque ela porque ela desconhece, né, a vida, né, É verdade. após ao desenlace da matéria do corpo, né? Então é uma pessoa que fica condenada por quê? Porque ele sofre mais, né? Ele quando desencarna e ele vê que ele não morreu, né? Ele tem um sofrimento muito maior, né? Isso quando ele acorda e tem esse despertar. Porque às vezes demora a despertar, né? Alguns nem acordam, porque acreditam tanto que não existe uma vida que eles permanecem dormindo e suspensos. Então, eles têm que reencarnar, meio que compulsório, eu tentar fazer aquilo acordar, para eles entenderem. Então, por isso que ele diz assim, condenado, né? Entre aspas, vamos dizer assim. Sim. Quer comentar alguém mais? No livro Nosso Lar tem um capítulo sobre os que dormem. Eles dormem, não acordam e ficam lá dormindo. São esses materialistas, são aqueles que acreditam que só vai despertar no juízo final, né? Mas tem sonhos, mas tem os sonhos brabos também, não é o dormir de paz de criança, não é isso? Não, eles ficam encarcerados, né, dentro da sua própria consciência. Exatamente. E das dificuldades
com que eles se envolveram na matéria, né? Isso, E que não conseguem se desprender porque não aceitam que estão em outro plano, não acreditavam, e não sabiam, nem enfim, É. né? É complicado, é um sofrimento muito grande, né? Cada um no seu umbral particular, né? Isso, se ele colocou muito bem seu umbral particular, é isso É. mesmo, Verdade. é isso mesmo. Julinha, pode falar? Isso mesmo. O inferno tem o tamanho que a gente mesmo constrói ele, né? Então, Isso. quando vocês falam aqui agora, né, com relação a dormir, né? E a gente sabe que a lei de Deus, ela é de misericórdia, de justiça e de amor. Então, mesmo aqueles que tiveram uma rigidez enquanto encarnados e trazem ainda essa rigidez, porque a gente não se transforma porque nós desencarnamos. Então, a gente segue com a mesma força, a mesma vontade, a mesma situação nossa. Então, aqueles que, por um acaso, tiveram essa rigidez já em vida, né, que creem em um Jesus, mas creem num Deus, não amor, aquele Deus da guerra, dos exércitos. Eles também vão progredir. Agora, o Jesus, e a gente sabe que a misericórdia de Deus, ela não agride consciências. Esse dormir é o tempo necessário para que esse espírito desperte. Desperte com todo o amor, com todo o amparo, com todo o carinho, para que eles possam seguir. Então, agora, essa rigidez, o que acontece você ser muito rígido? A gente pode pensar na parte espiritual, mas a gente pode pensar em cada qualidade do nosso dia. A pessoa muito rígida, ela sofre mais. Por quê? Porque ela não se permite a maciez dos acontecimentos. Que nem tudo na vida é dor. A gente passa por determinada situação, mas a gente tem sempre o amparo da espiritualidade. Então, esse crivo dessa razão ainda não está despertado em muito desses pessoas que trazem essa rigidez. Então, assim, estão equivocados? Sim, mas estão dentro já do que podem, porque a gente sabe que cada um está dentro de um patamar evolutivo. Então, mais adiante, numa próxima reencarnação, mesmo que eles não creem numa reencarnação, a reencarnação vai acontecer, porque não precisa da nossa crença. Isso é uma lei natural. Então, assim, uma hora esse despertar vai acontecer, mas nunca com violência, porque a lei de Deus é uma lei de amor. Então, isso a gente sempre tem que pensar. Aquele que ainda está rígido, ou nós mesmos, dentro das nossas limitações, a gente sabe que uma hora a gente desperta. E quando a gente desperta, a gente já se sente melhor. Nossa, eu sofri tanto, nem precisava disso. Isso a gente mesmo já acontece com a gente, né? Verdade, verdade. Você vê que até esses que dormem, né, como cita no livro dos mensageiros, eles são amparados, como você falou, Deus de misericórdia, eles não desamparam, não acredita, então deixa ele ali dormindo, ao Deus dará. Não, eles têm um local propício para isso, eles estão ali, estão sendo amparados e sendo cuidados para se preparar, né, no momento do despertar deles, daquele sono ali do negacionista, né? Mas é assim mesmo. Interessante. Alguém mais? Vamos então continuar seguindo. Então, Vera. Condenados a quê e por quem? A justiça de Deus conjuga-se à misericórdia e o inferno sem fim é imagem dogmática. Inferno é um estado de espírito, né? Não existe. Nós sabemos que dentro sem querer falar mal de religião nenhuma, na religião católica tem o céu lá em cima, o inferno lá embaixo. Nós sabemos que não é bem assim, né? Inferno é um estado de espírito construído pela própria pessoa. Como o João falou, cada um tem o seu inferninho que merece, né? O São Brão que merece.
e que terá a decisão conforme for a sua sabedoria. Não há inferno eterno, e sim que vai durar enquanto o espírito não evoluir. Né? O Papai do Céu não castiga, o Papai do Céu simplesmente ensina. Uhum. É isso? Exatamente. Então, o inferno, realmente, inferno, como é a palavra em si, não existe. Quem quer falar aí? Quer Então, completar? eu coloquei aqui uns comentários, né? Como eu já falei agora, né? A lei de Deus é uma lei de justiça, de amor e de caridade. Uhum. Mas a justiça, a gente sempre tem que pensar nisso. Quando a justiça de Deus chega para cada um de nós, porque há de chegar, a gente há de passar, como a Selma lá no início falou, a gente passa por situações difíceis, mas não é ninguém punindo ninguém, porque a lei de Deus é uma lei de amor. Então, a Selma começou o nosso estudo já com essa frase. Então, aqui adiante, a gente vê o que Emmanuel vai dizendo, né? A justiça de Deus conjuga-se à misericórdia. Então, antes que chegue a justiça, primeiro tem a misericórdia. A misericórdia com amor, porque é dado fardo proporcional ao ombro cansado. Eu não vou receber um fardo que eu não possa sustentar. E a gente, quando estudou o livro Os Suicidas, da Dona Ivone, né? Memórias de um Suicida, ali a gente via a misericórdia para esses irmãos que, ainda equivocados, fizeram aquele atentado contra a vida. Porque a gente via que cada um foi resgatando na medida da sua possibilidade. Assim como é com o suicida, a gente sabe que é para cada um de nós. Porque diante da lei de Deus, não há os melhores filhos ou os piores filhos. Todos somos filhos de Deus. Então, e esse inferno projetado pelas religiões, né, que a gente sabe que isso foi uma forma de domar o povo, a gente sabe disso, e a gente não está aqui em condenação, até porque, por exemplo, eu venho do catolicismo, então a gente veio com esse tipo de aprendizado, mas a doutrina espírita sempre mostra para a gente, levanta esse véu para que a gente possa entender, que não existe um local circunscrito para sofrimento, né? Então, isso aí são os dogmas que vamos trazendo das religiões, de cada reencarnação, então esse inferno vai ter a proporção que a gente mesmo criou para nós mesmos. Agora, quando a gente já tem esse entendimento, né, esse aprendizado, a gente se liberta de nós mesmos, não é de ninguém, é de nós mesmos, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todavia, é imperioso reconhecer que quantos não creem na grandeza do próprio destino sentenciam-se a si mesmos às mais baixas esferas da vida. É mais ou menos o que a Júlia acabou de falar, e eu coloquei assim: quando nós não nos enxergamos como espírito, estamos limitando nossos horizontes. Quer dizer, entra no início da questão. Quem não crê acaba se limitando, porque nós mesmos é que estamos limitando a partir do momento que há uma incredulidade, né? Um São Tomé da vida. Então, eu vejo assim dessa forma. Tem mais alguma colocação aí, Júlia? Para mim já. Então, vamos continuar. Então, vou hoje. Pelo hábito de apenas admitirem o visível, permanecerão beijando o pó, em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores, enquanto os outros caminham para a certeza da vida imortal. Eu respondi assim: se nós nos restringimos somente à matéria, teremos mais dificuldades em tudo, porque o tempo todo nós estamos precisando renovar, entender, estudar, né? Se modificar, jogar o homem velho fora. Então,
Se nós conseguirmos fazer tudo isso, e esquecer que não é só a matéria que existe, nós conseguimos fazer essa nossa evolução. É verdade. Tem muitas pessoas, não digo que seja a maioria, não nada, nenhuma estatística, mas tem muitas pessoas que elas têm essa ideia, né, de que a vida é uma só. Sim. Frases feitas que as pessoas adotam para a vida. A vida é uma só, tem que viver o máximo, né? Só se vive uma vez, né? Então, elas colocam isso como mensagens para a vida delas, carpe diem delas, né? Sem se preocupar com o futuro. Aí vivem, como fala aqui, beijando pó, né? Quer dizer, elas vivem batendo com a cara na parede, no chão, né? Estão sempre errando pelo caminho por conta dessas ideias erradas que foram colocadas, né, germinadas aí para as pessoas ficarem repetindo, achando que é assim. A vida é uma só para a Selma, para a Vera, mas para Exatamente. o espírito de Selma, que pode ser qualquer Eu outro, esse aí tem muitas vidas ainda. Eu costumo dizer assim, quando as pessoas, que existem algumas pessoas que acreditam firmemente nisso, né? Principalmente vindo de outras religiões. Eu costumo dizer assim, gente, raciocina. Você nasce, estuda, cria uma série de coisas, desenvolve, seja cientista, na área que for. Acabou? E só? Não tem mais nada? Sabe? É meio sem sentido, independente de acreditar ou não. Eu acho sem sentido Muito isso. sentido. Eu sempre claro. pensei assim, sabe? Desde jovem. Claro. Porque, caramba, que sentido tem você viver assim? Se até os animais nós sabemos que evoluem, É, não é? Não, e gente. levando em conta que a Começar e idade. terminar, e fazer nada. E aquilo tudo que se estudou, que se fez, né? E, por exemplo, vamos falar do cientista, de progresso da humanidade, vai acabar daqui a pouco, sabe? Eu não consigo entender essa crença dessa forma. É verdade. E levando em conta que o envelhecer, né, o declínio corporal, leva, às vezes, a pessoa até a uma demência, entendeu? Quer dizer, então fica o quê? Aparentemente sem sentido, que para um grande sentido, professor, um exatamente. grande cientista, um grande. Quer dizer, isso não tem lógica. Não tem lógica. Se você não A mim entra, nunca teve. não vê que ali é um espírito e que, mesmo apesar da demência, ele leva aquele professor, aquele cientista com ele vai levar tudo isso, né? Então, e muitas vezes a própria demência, ela vem muitas vezes para ajudar, porque às vezes é um cientista muito vaidoso e a demência vai fazendo a pessoa ficar dependente do outro, mas ele não vai perder essencialmente o grande cientista que ele foi. Claro que não, está lá, né? É muito mais lógico, né? Mas muito mais, né? Do que acabou, virou pó, tchau. Que isso? Né? Não tem sentido. Para que tanto esforço? Para quê? Né? Enfim. Mas é esse pensamento aí, para que se esforçar tanto? Se depois sim, eu vou sim, morrer, não vai existir nada, com esse pensamento que as Mas, pessoas Exatamente. fazem besteira à torta e à direita. mas né? é porque não tem essa visão do real, né? Exatamente. Aí tem que viver igual os animais, né? Só aproveitando, não faz nada, não trabalha, não estuda, não evolui. Mas os animais crescem também. Você vê que Crescem, filme, crescem. tudo aí que a gente vê, e eu acredito. Claro, o filme sempre é uma fantasia, né? Mas aquilo é verdade, esses animais que reencarnam com a mesma pessoa, né? Eu Claro, acredito. claro. Não, mas eu digo assim, não é aquele animal que está prestes a passar de fase, não. É aquele que vive lá na selva, que só tem aquela vida, não se preocupa com nada, dorme quando Só em quer, caça sobreviver e se quando quer, alimentar. Para sobreviver. porque não vai levar nada, né? Então, o ser É. humano que pensa assim deveria viver assim também, Né? né? Aí aquele negócio que acho que foi Jesus que falou, né? Feliz daquele que crê sem ver, né? Exatamente. Você não está vendo se você vai evoluir,
O que Verdade. depois Claro, vai se claro. acreditar É o caminho. Alguém mais? De Por continuar? isso, Oi. sim, Selma, Oi. por isso que esse vazio, essa dor, porque muitas das vezes essas pessoas que têm essa forma de viver a vida, né, colocando como aqui e agora, né, a finitude, né, muitas das vezes eles têm medo de olhar para dentro, É, né? Existe onde tem a dor. Então, é mais fácil eu externar, eu ir para fora, do que fazer esse mergulho interno, porque nesse mergulho interno a gente descobre coisas que é a necessidade das nossas mudanças reais, né? E muitas das vezes a gente precisa estar muito ligado ao mundo físico, à materialidade, para que a gente se iluda de uma felicidade, que é uma Sim. felicidade irreal. Por quê? Porque a gente tem medo de olhar para dentro, para nos olharmos, né? Então, é essa situação que esses que têm essa ideia vão caminhando, infelizmente, para um vazio. Porque uma hora existe esse despertar, mas a gente já vê que sempre vai ser um despertar com mais dor. Sim. É aquela felicidade vazia, né, Júlia? Realmente. Essa felicidade real, ela não preenche o ser. Você fica sempre, parece que está faltando alguma coisa. Faltando alguma coisa. Aí fica procurando, cometendo mais erros e erros e erros, porque buscando E uma procura felicidade que fora, né? não é desse mundo, né? Não procura dentro, procura fora, os prazeres da vida. É, exatamente. Então, vamos continuar, que já estamos Vamos. chegando no final. A crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. Bonito essa frase, né? A crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. O vento da negação e da dúvida jamais consegue apagá-la. Quer dizer, quando acendemos a chama no coração, tudo fica mais fácil, pois o Espírito suaviza o seu caminho. É. Quer dizer, é o sol, é a lâmpada. Quer dizer, quando você clareia dentro de você, é isso que nós acabamos de falar, né? Quando a coisa é interna, interior, o sol se faz, né? Acaba a escuridão. Exatamente. Essa luz que não se apaga, né? Quando você É assim mesmo. tem a fé, ela te ilumina, acabou, não se apaga mais, né? É. Alguém quer comentar? Eu posso continuar? Continuar, Julinha? Falar? Então, vamos na parte final. Parágrafo final. No finalzinho. A descrença, contudo, só conhece a vida pela sombra que os seus movimentos projetam, e nada entende além da noite e do pântano a que se condena por deliberação própria. Então, eu disse, pessoas que só enxergam sombra nos mostra que é aquele que ainda não despertou para a vida espiritual. Sabemos que a vida é muito mais do que o mundo material. Que quer dizer as sombras, né? As sombras, na realidade, é só uma colocação, quer dizer, você não está enxergando a luz, você só vê sombras. E só viverá a vida em sua plenitude quando se der o despertar espiritual. E complementando tudo isso que nós falamos aqui, né? Quer dizer, quando você desperta, quando você consegue interiorizar, você consegue ver luz em vez de ver sombra, né? Ver sol, fim do túnel. Lembra aquela história da caverna de Platão, né? Daquelas pessoas que sobreviviam Daqui o na Arthur caverna fala, só né? vendo as sombras. Então, para elas, o mundo era aquilo. O mundo era aquilo, E depende do que você. e não se dignaram, né? Elas se acomodaram naquilo de não nem querer olhar para trás ou tentar sair daquela situação para descobrir um mundo novo. E quando alguém Exatamente. apresentou um mundo novo, dizendo que aquilo era ilusão, o que aconteceu? Eles mataram a pessoa, porque estavam querendo tirar ele da zona de conforto deles. É. É.
É assim. Quando eu estava, só rapidinho aqui para terminar, quando eu estava lá no Frei Luiz, eu estudava com um engenheiro que era de Furnas, né? Eu estudava o Evangelho, uma série de coisas. E ele se aposentou. Aí ele estava conversando comigo, com outra pessoa, e disse assim, agora, finalmente, eu vou fazer meu doutorado, meu mestrado, sei lá, uma coisa assim, sobre engenharia. Aí eu olhei para ele e falei assim, ué, mas agora a pessoa se aposentou, você não, quer dizer, não vai mais precisar, teoricamente, né? Aí ele disse assim, eu não pude fazer porque eu vim de uma família difícil, depois casei, tive filho, mil afazeres. Agora não vai servir, mas eu estou me preparando para o mundo espiritual, para o futuro. Eu não esqueço disso. Quer Conhecimento não dizer, ocupa espaço. E isso, ele e falou isso ele, para mim, eu não esqueço e disso. ele fica guardadinho em nós. Era um sonho dele que ele É, queria, mas por N problemas não conseguiu realizar. Aí eu perguntei para ele, ué, mas agora que o senhor se aposentou, quer dizer, não vai mais usar lá né, no trabalho. trabalho, Ele disse, não, mas vai, mas eu vou usar futuramente. nunca se sabe, né? Alguém mais quer Exatamente. comentar? Não, para mim, está encerrado. Obrigada, Vera. Vamos Obrigado encerrar, aí. vamos encerrar o estudo com esse comentário que vocês já fizeram, mas eu vou fazer um adendo. Quando a gente Fale. fala de acender a chama e trazer a luz, a gente tem que exemplificar, né? Porque a gente sabe que muitos de nós podemos ter os conhecimentos, mas muitos que nos escutam não. Como é que é acender essa luz? Como é que é acender essa chama e manter essa chama acesa? É através do próprio estudo, No esse estudo, é. estudo que nós temos aqui. Não é nem só o estudo acadêmico, como a Vera trouxe, foi uma realização pessoal, e você sabe que isso tudo que nós aprendemos é nosso, é uma bagagem Sim. que nós levamos para o nosso mundo, quer aqui ou quer em qualquer outro local. Sim. Isso nunca se apaga. Mas acender essa chama do entendimento, da crença, da fé do futuro, isso a gente tem através dos estudos doutrinários, que hoje a gente tem acesso, inclusive, por essa condição aqui de um estudo online, através dos estudos, e também a gente nunca pode esquecer do recurso da prece. A prece é um recurso que nos mantém em ligação direta com a espiritualidade superior, né? Então, e essas sombras que a gente vai criando, como a Selma deu o exemplo do mito da caverna de Platão, né? A gente sabe que essas sombras criadas é porque a gente se limita, e a gente sabe que, o que eu já disse aqui, o Cristo trouxe para nós uma vida em abundância. E a gente não entende o que é essa vida em abundância, essa água que ele ofereceu para a samaritana no poço. A hora que você beber dessa água, nunca mais você terá sede. Então, nunca mais terá escuridão para as nossas existências se a gente se alimentar dessa água viva. E essa água viva é esse óculos que eu falei anteriormente. É o nosso Evangelho de Jesus, né? Cada um tendo a sua crença. Quem não quer o Evangelho, o importante é se manter fiel e ser bom para com o próximo, porque o próximo é o nosso termômetro para a nossa evolução, segura, porque a gente precisa amar a Deus, amar ao próximo, né? E amar a nós mesmos. Então, se a gente não tem esse entendimento, a gente vive nessa escuridão, né? Então, assim, agora há necessidade desse recurso, que esse recurso hoje, para nós, que somos espíritas, está aqui em abundância. A gente só não vai se iluminar se a gente não quiser. Então, existe uma pergunta no livro Consolador, que é do Emmanuel, na questão 220, fizeram essa pergunta para o Emmanuel. Há alguma diferença entre a crença e a iluminação? O Emmanuel diz assim, ó, todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam.
O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. Então, há necessidade dessa vibração, desse sentir, não só crer, porque a gente precisa se iluminar. E a iluminação, a gente sabe que é individual, apesar da gente viver em comunhão. E essa comunhão é amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Perfeito. E essa iluminação é possível que esteja ligada com essa alegria que você sente quando você se esforça e consegue se superar. Isso traz muita alegria, claro que traz. Traz uma alegria que é diferente da alegria de uma festa, de um presente. É uma coisa interior mesmo, uma alegria que começa a morar dentro da pessoa e vai estimulando ela para frente, né? Perfeito. É o prazer da conquista. Prazer da Como? Prazer da conquista. Isso. Isso. Né? Alegria é fundamental para você viver. Uma vida sem alegria deve ser muito ruim. Tem que ter alegria na nossa vida. E alegria, essa você conquista também pelo seu próprio esforço. Você fica feliz. Puxa, fui lá, encontrei fulano, não gritei com ele, não xinguei, não desejei mal. Olha só a alegria que a pessoa fica com isso. Eu acho isso muito importante, né? Perfeito. Isso vai construindo uma felicidade aos pouquinhos, aos pouquinhos. Puxa, passei por uma multidão, não fiz isso, não fiz aquilo. Opa, ai, como eu me senti bem. Eu escuto pessoas me falando isso, entendeu? Escuto. Eu digo, puxa, essa construção de uma alegria dentro de você, com tudo aquilo que você supera, eu acho isso muito importante. Isso é a fé. Para mim é tudo no mesmo nível, entendeu? É a fé, a alegria, tudo, né? Perfeito. É isso aí. Tá bom. Então, diante de todos esses comentários, esse encerramento magnífico aqui que nós tivemos, né? Tantas colocações importantes que vale de reflexão para todos nós, né? Vamos encerrar e eu vou fazer a prece de encerramento, porque a próxima semana é a Ana Cláudia e ela hoje não compareceu, que é seu aniversário. Que o Senhor possa derramar muitas bênçãos para a Aninha, é uma pessoa de um grande valor também para todos Muito nós. querida, né? Muito querida ela. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a espiritualidade amiga, né, a falange de Emmanuel, que nos ampara e nos protege aqui nesse estudo. Agradecer ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade de termos dado, né, o Evangelho para nos guiar também nesse caminho de muitas dificuldades que temos que enfrentar por nossos próprios equívocos. Que passamos, Senhor, né, aprender cada vez mais e diminuir os nossos equívocos, né, nos colocarmos no caminho do bem, né, no caminho reto, lembrarmos sempre do nosso Mestre, né, e seguirmos ele como exemplo a cada passo que nós damos em nosso caminhar. E assim pedimos aqui a permissão à espiritualidade amiga e, acima de tudo, do nosso Mestre. Pedimos a permissão para encerrar o nosso estudo da noite de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus, uma Graças boa a noite Deus. para Uma todos. boa noite para todos. Boa semana, Uma boa boa semana semana. Boa para noite. todos. Obrigada a Obrigada por esse participação estudo da tão Vera, lindo. tá, Muito Vera? bom. A Vera Obrigada. inaugurou esse ano aqui, né, iniciando com seu estudo, ela mesma, né? Então, que seja um início de muitos, tá, Vera? Deus quiser. O E Ele estudo quer. não ocupa espaço, ele sempre vai engrandecer o Deus quiser. espírito, não é? Então, uma boa noite para todos. Boa Fiquem com noite. Jesus. Boa noite. Fiquem com Até Deus. a